Imagina todo o conhecimento do mundo está localizado em apenas um lugar, para ser preservado, cuidado e até revisitado. E logo em seguida esse lugar fosse destruído. Lembre-se que uma sociedade, ela tende a morrer quando ela começa a esquecer do seu passado. E a Biblioteca de Alexandria, ela não era apenas um edifício, mas ela era uma tentativa humana de dar sentido ao caos do mundo. Venha comigo que hoje nós vamos refletir sobre a destruição da Biblioteca de Alexandria. Entre o quarto e o terceiro século antes de Cristo, nós temos a figura de Alexandre o Grande, que além de conquistar todas as terras que estavam ali da Macedônia, da Grécia e todo aquele ambiente do território do Oriente Antigo, dele de levar a cultura grega ou levar essa fome de conhecimento que os gregos ansiavam ao mundo, fazer com que eles também amassem o conhecimento. No entanto, nós sabemos que o reinado de Alexandre o Grande durou poucos anos, tendo ele morrido de uma febre na época dentro da Babilônia. O propósito dele naquela época acabou sendo levado como um legado por um dos seus herdeiros, este Ptolomeu. Começando na era ali ptolomaica, ele acabou fazendo com que essa ideia de Alexandre fosse além. Além de formar museus na região do Egito, onde o seu governo comandava, ele também decidiu montar a famosa Biblioteca de Alexandria, que nós conhecemos hoje. Que nada mais é do que um lugar que continha várias áreas do conhecimento sobre filosofia, matemática, medicina, astronomia, história, religião. Seria entendido que esse conhecimento estaria pronto para gerar aquilo que Alexandre queria para as pessoas, ou para o mundo na época. Fazer com que, além de falarem a língua grega, além de assumirem os costumes gregos, mas também de que o mundo tivesse essa sede de conhecimento. É muito comum nós vermos, ao estudar história, que muitas pessoas levavam seus conhecimentos até ali para ser preservado. No entanto, acontecia muito de que não apenas pudessem ser copiados esses textos, mas também que eles podiam ser tomados totalmente e ficado apenas ali na biblioteca. Mas isso acabava sendo um ponto onde nós podemos trabalhar hoje. Imagina hoje, na palma das nossas mãos nós temos os smartphones, nós temos computadores, nós temos a internet, onde nas próprias redes está localizada uma grande concentração de conhecimento. É muito difícil nós não pesquisarmos alguma coisa aqui que esteja registrado na internet. Nós podemos ter aqui um âmbito de discussões a partir dos documentos ou do conhecimento que nós temos aqui dentro da internet. E isso, de uma certa maneira, é um grande benefício. Detalhe, o que nós temos hoje é muito além do que a Biblioteca de Alexandria teria. No entanto, o que acontece muitas vezes não é que as pessoas roubam o conhecimento para deixar ali preservado. Hoje, o conhecimento vem à nossa tela, apenas arrastamos para cima e ignoramos qualquer tipo de índice que nós podemos buscar que iria contribuir para o nosso conhecimento. Porque, diferente do que nós podemos pensar, a Biblioteca de Alexandria ela não era apenas ali um depósito de livros, ela era um centro de conhecimento. Figuras como Arquimedes, que é tratado como um dos pais da matemática, nós temos ali Dionísio de Trácia, nós temos Euclides de Alexandria, Ptolomeu, aquele astrônomo que gerou o conceito que nós conhecemos como geocentrismo, que nós podemos falar aqui em outra aula, mas também nós temos uma figura que atualmente levantou aí as orelhas de algumas pessoas, que é Hipátia, que é tecnicamente uma filósofa e matemática. Sim, uma mulher, que ela acaba ficando dentro daquela questão de tradição, onde nós acabamos sabendo mais dela sobre alguns registros que poderiam ter sido o conhecimento por ela. Mas aonde que nós poderíamos ter tido aí o problema com a Biblioteca de Alexandria? Foram seus devidos incêndios que nós recebemos.
Normalmente, quando nós falamos da destruição da Biblioteca de Alexandria, nós focamos apenas na única destruição dela, que teria ocorrido ali pela volta do século IV depois de Cristo. Foi destruída por romanos como Júlio César, foram destruídas por outros governantes futuros, tanto de Roma quanto de outras regiões ali. Existem até relatos de grupos árabes terem destruído a Biblioteca de Alexandria, até porque uma coisa que é comum de nós observarmos é que quando uma nova ordem, um novo governo se levanta, esses governos têm uma coisa em comum: destruir o conhecimento. Que governos tentam a todo momento, principalmente governos autoritários, eles têm uma característica em comum. Eles decidem regulamentar redes, eles decidem regulamentar o que você pode publicar, o que você pode falar, o que você pode transmitir. E isso é muito interessante, porque recentemente eu vi uma publicação que eu achei muito legal. Ele fala: por que será que nenhum governante, seja ele de direita, seja ele de esquerda, seja ele de centro, por que nenhum deles chega a nós e fala: leia bons livros, estude determinado livro para que você possa compreender como funciona a política? Normalmente nós ouvimos isso dos intelectuais que permeiam a sociedade. E hoje nós poderíamos observar a nossa realidade, que é cheia de conhecimento, e dependendo de onde você está vendo esse vídeo, você ainda é livre para buscar esse conhecimento. Mas o que nós encontramos hoje, mesmo o Google sendo uma das plataformas mais engajadas na área da pesquisa, nós temos muito uma diferença do que é informação e conhecimento, do que é conhecimento e sabedoria, de excesso de informação que acaba, no final das contas, acabando em dispersão. Hoje nós temos poucas bibliotecas que são destruídas, ou que são ateadas a fogo, ou que são queimados livros, né? Mas você pode perceber que o abandono dessas áreas está cada vez mais frequente. As que atualmente leem, elas leem, mas leem pouco. E quando leem, leem mal. Exatamente porque nós já temos aquela fixação de querermos saber de todas as coisas. A ideia que hoje chega nas nossas mãos, ela acabou sendo preservada ao decorrer da história. Nós vamos falar ainda sobre isso em outros vídeos, ok? Mas podemos tratar já como uma menção honrosa o trabalho dos monges da Igreja Católica, que transcreveram obras como obras de Platão, Aristóteles, Sócrates, e hoje chegou nas nossas mãos, hoje talvez esteja nas nossas mãos por serem poucas as coisas que sobraram do passado. Isso é só um exemplo, mas nós temos diversas obras que estavam na Biblioteca de Alexandria que só não se perderam porque houve vários grupos de pessoas, principalmente grupos religiosos, que tiveram a intenção de trazer isso até aqui. O mundo está completamente na mão do que a Biblioteca de Alexandria não queria que estivéssemos, que era no caos. Porque hoje nunca se soube tanto, mas refletimos tão pouco. Hoje em dia, pessoas leem 20, 50 livros por semana ou por mês e acreditam que elas estão lendo com qualidade. Mas por que não temos grandes homens e filósofos como naquela época? O que será que mudou? Exatamente porque hoje ter conhecimento serve mais para ter discussões políticas, religiosas, filosóficas, do que realmente construir um conhecimento válido para não só o próprio ser humano, mas para as futuras gerações. Então, no final das contas, nos preocupamos mais com o debate do que com o conhecimento. Por isso que hoje nós temos muita gritaria e pouco símbolo de transformação de conhecimento. Por isso que hoje os nossos livros que trazem reflexões, suas reflexões são muito mais baixas ou inválidas do que as preocupações lá de trás. É por isso que pessoas estão mais preocupadas com
o gênero da próxima pessoa, ou se estão preocupadas realmente com o espiritual ou com aquilo que está por vir na vida do ser humano. Essas são só reflexões que nós podemos fazer. E a Biblioteca de Alexandria hoje foi reconstruída, não necessariamente no local que a original estava lá, e hoje nós temos lá um centro cultural de memória, bem lindo lugar. Aí é onde nós podemos colocar esse questionamento. Esse vídeo não é para falar sobre que o conhecimento apenas pode ser perdido, porque ele pode. A gente pode perder um livro, a gente pode perder, pode amanhã ter alguém que destrua isso, mas a verdade é, quem está disposto a proteger esse conhecimento? Quem está pronto para lutar para que isso fique de pé? E aí é onde eu convido vocês a nos seguir, entrar aqui no canal, se inscrever, curtir o vídeo, comentar o vídeo, ok? E se você acredita que estudar história é essencial para compreender o presente, inscreva-se no canal aqui do Logos Histórico. E você tem que entender uma coisa, aqui o passado é ferramenta de formação. E me segue para mais vídeos. Fui!